Paz do Senhor, eu me chamo Thalita, sou professora da classe de jovens aqui em Parque dos Eucaliptos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, que tem como título O Encontro com Deus. Eu peço que todos peguem sua Bíblia e abram comigo em Josué, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou. E disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Na introdução, é importante frisarmos que a partir do momento que Moisés teve um encontro com Deus, ele soube o que realmente Deus queria com ele, ele viveu para isso, ele viveu para realizar a vontade do Senhor. Então a lição marca muito sobre isso. O verdadeiro encontro com Deus. Quando nos permitimos encontrarmos com o Senhor, temos essa experiência e assim nós vivemos para cumprir e fazer a vontade do Senhor. E da mesma forma que aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué também. Ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. E na lição fala que a partir do momento que o Senhor Jesus teve um encontro com Josué, ele viveu para isso. Ele viveu para fazer a vontade, conforme a vontade do Senhor Jesus. E ele soube exatamente naquele momento a importância que ele teria naquela história, para conduzir aquele povo que veio com Moisés, e a partir da morte de Moisés, ele iria dar continuidade. Então a lição fala exatamente sobre isso, a importância de termos um real encontro com Deus, de entendermos a vontade dele soberana em nossas vidas e viver para isso, viver para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Então, esse encontro marcou muito a vida de Josué. Ele viveu exatamente para fazer a vontade do Senhor Jesus a partir daquele momento. E, sobretudo, aquele encontro teve real importância porque Josué foi encorajado, a fé dele foi fortalecida. Então, entendemos que quando nós tivermos um encontro com o Senhor Jesus, nós vamos aprender o que Ele quer exatamente para nossas vidas. No primeiro tópico, nós temos a antessala da batalha. Que se você for pesquisar no Google, né, fala qual é o significado da palavra antessala. Significa sala que se localiza antes da sala principal. Ou seja, por extensão, sala de espera. Nós entendemos que, a partir do momento que Josué teve um real encontro com o Senhor Jesus, ele soube exatamente o que ele precisava fazer para Deus naquele momento, ele teve que se preparar. Nós entendemos que, da mesma forma que aconteceu com Josué, acontece conosco também, nos nossos dias, que nós precisamos nos preparar para fazer a vontade do Senhor Jesus. Aqui também, na lição, no tópico 1, no subtópico, tem Josué busca a vontade de Deus. A lição é bem clara, e a Bíblia, sem dúvidas, que Josué buscou a vontade do Senhor, a plena vontade do Senhor Jesus. Está no centro da vontade do Senhor Jesus. Ele entendeu que para realizar as promessas que Jesus fez para ele, ele precisava conhecer o Senhor Jesus. Ele precisava entender o que o Senhor exatamente queria que ele fizesse. Quando nós entendemos isso e fazer a vontade do Senhor Jesus, é estar em uma posição, certo? Correta. Ele, automaticamente, ele fica à frente da responsabilidade que ele teria de conduzir aquele povo. Lembrando, certo? Que era uma responsabilidade histórica. Onde o quê? Onde ele iria participar de uma das maiores guerras que a história já teve. Josué, naquele momento, decide refletir, ou seja, ele parou, refletiu, orou e estabeleceu estratégias. Da mesma forma que aconteceu com Josué, acontece conosco também. Nós precisamos parar, refletir, orar e buscar estratégias para vencer qualquer batalha. Também é importante frisarmos que Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação. Olha que responsabilidade de Josué. E manter a identidade nacional.
Então Josué entendeu isso. Ele entendeu que ele estaria à frente de uma batalha muito importante e histórica. E também, os cananitas buscavam incansavelmente a destruição dos hebreus. Ele entendia isso, que o seu povo estava sendo perseguido constantemente, incansavelmente. No subtópico 2, Josué visita o lugar da batalha. Nesse subtópico, nós entendemos que para vencermos qualquer batalha, seja ela espiritual, nós precisamos conhecer. Nós montamos estratégias, nós precisamos conhecer de fato como vencer. Como vencer aquela batalha. Então, na lição aborda sobre isso, que Josué visita o lugar da batalha. Como ele visita? Ele foi conhecer o campo de guerra em uma necessidade para quem está no comando, ou seja, ele estava no comando daquele povo. Então, ele precisava tomar uma posição de líder e conduzir, buscar estratégias. Josué deslocou-se ao pé de Jericó. A Bíblia fala sobre isso e a lição também fala que Josué se deslocou-se, foi ao pé de Jericó. Entendendo que as nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, ou seja, em determinadas ações vai ser responsabilidade minha e sua, como orar, jejuar e adorar. Foi exatamente isso que Josué fez. Ele entendeu que ele precisava orar, jejuar e adorar o Senhor, sem falar que ele buscou estratégias. Mas ele entendeu a importância que Deus tinha na vida dele, ou seja, ele entendia que sem Deus, sem a sabedoria de Deus, a soberania de Deus na vida dele, ele jamais iria conseguir vencer aquela batalha, certo? E também, visitar o campo de batalha e traçar estratégias era a responsabilidade de Josué. Ou seja, como eu falei para vocês, algumas ações é responsabilidade nossa, minha e sua, certo? Então, Josué entendeu que ele precisava estabelecer, traçar estratégias para vencer o inimigo. Era a responsabilidade dele, então ele conduziu, ele entendeu isso. A Bíblia fala sobre exatamente a soberania do Senhor Jesus e fazer conforme a vontade dele. A vontade do Senhor para Josué e para aquele povo é que eles conseguissem vencer. Josué entendeu. E Josué também não se deixou desanimar, lembrando que ele teve um real encontro com o Senhor Jesus. Lembrando a importância de termos um real encontro com o Senhor Jesus. Ele foi fortalecido a partir daquele momento. No subtópico 3, vai falar sobre Josué busca uma visão estratégica, conforme nós falamos no subtópico 2. Vai falar exatamente o quê? Que Josué estava convicto que deveria dar o seu melhor. Levando para as nossas vidas atuais, nós precisamos colocar em nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, que nós precisamos dar o nosso melhor. Se for vencer qualquer coisa em nossa vida, nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. Ele unia ação humana e dependência divina. Aí nós vamos ver essa junção de ação humana e dependência divina. Lembra que eu falei que ele buscava estratégias? Ele foi lá no campo adversário? Exatamente. Ele buscou, ele estabeleceu estratégias. Porém, ele entendia que ele dependia extremamente, unicamente do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que oração é orar mais ação. É você orar, Deus vai te dar sabedoria, direcionamento e você fazer conforme a vontade do Senhor Jesus. Então Josué entendia e ele entendeu exatamente isso. Também é importante falarmos que ele ergueu seus olhos e olhou, ou seja, ele observou tudo aquilo. Ele entendeu que seria muito difícil, mas ele entendeu, sobretudo, que não era impossível. Quem estava com ele era muito maior do que daquele que estava com seus inimigos. Então, o líder ergueu os olhos para o horizonte. A lição é muito clara quando fala exatamente isso. Visualizando as dificuldades. Ele visualizou as dificuldades, porém, ele analisou também as probabilidades. Ou seja, mas igualmente as conquistas que estavam por vir.
Novamente, levando para os nossos dias, nós precisamos olhar, sim, nós precisamos visualizar todo aquele problema que está adiante de nós, está adiante de mim e de você. Porém, nós também temos que encontrar respostas para vencer aquela dificuldade. Então, Josué, a Bíblia, a lição fala que ele ergueu seus olhos, porém ele visualizou toda aquela dificuldade, mas sobretudo ele viu várias conquistas que estavam por vir. Então, acredite que a partir do momento que você está na direção do Senhor, na posição correta, Ele vai te direcionar e as vitórias virão, se Deus quiser. E por último, no subtópico 3, esperar a resposta de Deus. Josué, ele esperou a resposta do Senhor. Ou seja, nós entendemos que nós precisamos orar, buscar ao Senhor, fazer a vontade dele, mas sobretudo ele esperava, ele era o líder, mas ele entendia que o maior líder, o rei dos reis, estava diante dele. Então ele esperou a vontade do Senhor, ele esperou a resposta de Deus. No capítulo 2, Deus se revela a Josué. No subtópico 1, fala o Senhor dos Exércitos. Fala exatamente que o eu sou que sou, que todos nós sabemos, eu e você também sabemos, já ouvimos ou até mesmo lemos em nossa Bíblia, indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja. Ou seja, o que for necessário naquele momento, em ocasiões, ele vai ser, porque ele é o grande eu sou. Ou seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Lembra que eu falei que Josué teve um real encontro com o Senhor Jesus, certo? E a lição fala que foi o Senhor Jesus da batalha, ou seja, nas guerras. Então, Josué ele entendeu que naquele momento estava se revelando para ele era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha vindo ainda como homem, mas em forma, era um anjo, mas era o Senhor Jesus Cristo. Então, Josué entendeu que naquele momento o Senhor Jesus, ou seja, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, seria firme nas batalhas, ou seja, ele estava precisando exatamente vencer uma guerra. E Deus que esteve com Moisés naquele momento, estaria com ele também naquele momento. E ele estaria com ele conforme ele precisasse, ou seja, ele estava precisando de um poderoso na batalha. E o Senhor Jesus estava presente exatamente para isso. Então, Josué entendeu que o significado real de o grande eu sou, ou eu sou o que sou, indicava que Deus, o nosso Deus, será o que for necessário para ele. No subtópico 2, fala perto de Deus. Vai falar sobre perto de Deus. Que Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor. A lição frisa muito sobre isso. Que Josué ansiava de ter esse desejo, né? Ele buscava ter uma maior intimidade com o Senhor, de ter experiências com o Senhor. Ora, ele já teve uma, certo? Que ele foi encorajado por Jesus Cristo, o eu sou, o que sou, certo? E ele entendeu que ele precisava conduzir aquele povo. Ele entendeu a responsabilidade que ele tinha, que estava nas mãos dele. Ou seja, Deus da batalha, Deus dos exércitos estava com ele também. Então, a lição fala, e a Bíblia também fala, esse desejo, essa vontade que ele tinha de ter experiências com o Senhor. Nós entendemos que eu e você, nós precisamos buscar, nós precisamos ansiar, precisamos ter esse desejo no nosso coração de ter experiências com o Senhor Jesus. E também, a lição vai falar que ele tinha um desejo de conhecer e andar com Deus. Não basta ter experiência, ele tinha um desejo de conhecer. Quem era esse Deus? Quem era esse Deus que estava na vida de Moisés? Então, ele tinha esse desejo de conhecer esse Deus. E também de andar com ele. Porque nós sabemos a história de Moisés, né? O Senhor esteve com Moisés em todos os momentos. Então, isso também
estava no coração de Josué. Ele tinha esse desejo de andar e conhecer o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E também, esse desejo estava presente com ele sempre. Sempre esteve presente com ele, na vida dele, de Josué também. E nós entendemos que não só foi na vida de Josué que ele tinha esse desejo. Também nós temos outros heróis da fé. Exemplos, Abraão, também Noé, também é um grande exemplo de busca, de busca e vontade de conhecer o Senhor Jesus e andar com Ele. Então nós temos vários exemplos de pessoas, de heróis da fé, de referências, que teve esse desejo de andar com o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que esse desejo tem que permanecer, tem que estar presente em nossas vidas, em nossos corações, de conhecer o Senhor Jesus, andar com Ele, ter experiências com Ele. Então, nos dias atuais, Deus procura os verdadeiros adoradores, que buscam o Pai em espírito e em verdade, Ou seja, para colocá-lo em lugares estratégicos. Deus busca pessoas para colocar em lugares estratégicos, para fazer conforme a vontade dele, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Então, nós entendemos que, a partir do momento que Josué entendeu que quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso, guerreiro, grande eu sou, ele iria fazer conforme a sua vontade. Entendemos também que ele buscava isso. Josué não estava ali, ele não recebeu aquela responsabilidade de uma hora para outra. A vida dele foi em busca e procurar estabelecer a vontade do Senhor em sua vida. Nós entendemos que nós precisamos construir um relacionamento com Deus. Precisamos conhecer quem é o Senhor Jesus, de fato. E a partir daí, nós vamos fazer a vontade dele, que é soberana, É soberana. Então, nos dias atuais, nós precisamos entender isso também, certo? Nós temos alguns exemplos de heróis da fé, referências, que teve uma vida constante com o Senhor Jesus, buscou essa intimidade com o Senhor. Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi e Daniel, entre outros, nós sabemos. Mas nós entendemos que essas pessoas receberam grandes responsabilidades, Eles são referências até hoje, grandes referências para mim, para você, para todos os jovens. Foi uma vida temente ao Senhor, foi uma busca constante. Todos os dias eles buscavam o Senhor Jesus, com suas falhas, mas eles buscavam viver conforme a vontade de Deus. Por fim, nós temos o tópico 3, que vai falar, Deus fala a Josué. Nesses subtópicos do capítulo 3, vai falar exatamente que a importância do discernimento, ou seja, Deus adverte a Josué. No subtópico 2, fala que do Josué o adorador, ou seja, a importância de adorarmos ao Senhor. Não era porque ele era um líder que ele deixava de adorar o Senhor. Ele sabia a importância e a responsabilidade que ele tinha mediante aquilo tudo que ele estava passando. Porém, ele adorava, ele buscava o Senhor Jesus. Então, para os nossos dias, é importante nós adorarmos o Senhor, independente de qual circunstância nós estivermos. Ou seja, se nós estivermos bem, continuamos adorando o Senhor. E até mesmo quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, nós precisamos continuar adorando ao único que é digno de receber toda a glória. Então, a lição fala exatamente isso, subtópico 2, que Josué era adorador. Ou seja, ele buscava o Senhor Jesus. E isso é muito importante em nossos dias. Ou seja, nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. No subtópico 2. Então, nós entendemos que a partir do momento que Josué entendeu, ele se prostrou e adorou. Ele reconheceu quem estava falando com ele. Ele adorou. Isso é um símbolo, um sinal de gratidão e de reconhecimento também.
nós reconhecemos que Ele é o único e digno de receber toda a glória. Então, Ele adorou. Então, da mesma forma que aconteceu com Josué, nós precisamos levar também nossos corações, que nós precisamos sermos gratos ao Senhor por tudo. Independente se nós estamos passando por alguma dificuldade ou não, nós precisamos adorar ao Senhor, permanecermos fiéis à sua palavra. E no subtópico 3, do capítulo 3, diz: tira as sandálias dos teus pés. Vai falar exatamente da reverência que nós temos que ter. Ou seja, Josué, ele foi advertido. O Senhor pediu para que ele tirasse as sandálias dos pés. Isso significa que quando o Senhor nos coloca em determinados lugares estratégicos, conforme a lição nós entendemos, nós precisamos ter reverência ao Senhor Jesus. Procurar santidade, procurar estar no centro da vontade dele. Então Josué entendeu isso, que ele precisava ter reverência em tudo o que ele fizesse. Nós aprendemos isso desde pequenos, que tudo que nós formos fazer ao Senhor, nós precisamos fazer com ordem e decência. Então Josué também foi advertido sobre isso. Então nós precisamos entender que a presença de Deus santifica qualquer ambiente, emergindo daí a necessidade de lhe prestar reverência, representado no ato de tirar as sandálias dos pés, ou seja, nós entendemos que é santidade, nós precisamos de santidade. Se você for buscar o que significa a palavra santidade, é ser separado. Então, Josué entendeu isso, que ele precisava ser santo, ele precisava ter reverência. E para terminarmos, nós vamos falar sobre a conclusão, vamos concluir que todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes a Deus e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias de um povo. Nós entendemos que todo líder vai passar por isso, vai passar por experiências, vai ter um real encontro com o Senhor Jesus, vai ter aquela necessidade de entender que Deus precisa conduzir, a necessidade, né? Nós precisamos entender que, independente de qualquer responsabilidade que nós temos nos nossos dias atuais, nós precisamos entender que se nós estamos ali, é porque o Senhor Jesus nos colocou. E a nossa dependência. Nós entendemos que Jesus era dependente de Deus, ele era extremamente dependente de Deus. Então vamos entender que nós precisamos dessa dependência do Senhor. Nós precisamos dessa dependência dele todos os dias, diariamente. E precisamos buscar isso também. Após termos estudado a lição de número 6, nós iremos orar, entregando ao Senhor todo esse trabalho e agradecendo ao Senhor também por mais um dia. Então vamos orar, eu convido você a orar comigo, amém? Senhor Deus, nós te entregamos e te apresentamos este dia, essa lição. E que toda palavra, Senhor, toque o coração de quem estiver assistindo, ouvindo também, Senhor. Desde já nós te agradecemos por tudo, fica conosco todos os dias. Amém.